exportação, e me parece que isso é um outro ponto em que nós vamos ter que avançar na discussão. E vejam bem, senhores, e aqui eu já estou me dirigindo já para as considerações finais, que aqui nós estamos falando, quando a gente fala em manter receitas, nós não podemos falar só em manter receitas do ICMS em si. Os estados não vivem só da receita do ICMS, eles também vivem desses repasses, dos ressarcimentos das exportações, e se não tiver um lastro suficiente para arcar com o fim da cumulatividade, aqui eu dou o número do meu estado, o crédito, a permissão para acreditamento dos bens de uso ou consumo, que hoje não existe nas aquisições de bens de uso ou consumo, as empresas, isso é um fator cumulativo do ICMS. Se nós tornarmos o ICMS totalmente não cumulativo, ou seja, as compras para bem de uso ou consumo, o exemplo que o Dr. Bernardo usou hoje, a energia elétrica do escritório da indústria, né, que não dá crédito, passar a dar, e mais todas as outras aquisições, isso dá uma diferença de R$1 bilhão para o meu estado do Rio Grande do Sul, numa arrecadação aproximada aí em torno de 13 bilhões. Ou seja, quem é que paga isso? Onde é que tem? Aí não é uma questão de discutir modelo de federação, não, é discutir quem é que paga as contas, a conta que vai estar sendo gerada, a receita, o Estado já tem os seus déficits, todos os seus problemas, e como é que se faz? Então, se nós não tivermos, se além disso ainda for retirado os fundos federais que hoje são repassados para os estados, nós chegaremos numa situação insustentável e inviabilizadora da reforma. E esta reforma que, concordo plenamente, talvez o professor Vasco elogiou, nós temos um texto muito bom, me parece que é uma excelente base que nós temos para trabalhar. Nós não podemos pôr em risco esta boa base com questões que inviabilizem. E esta é uma questão que me parece que inviabilizaria. Aqui eu não coloco como críticas, mas simplesmente como questões para avaliação, porque eu próprio não tenho uma opinião formada ainda a respeito disso, mas são questões que nós vamos passar discutindo a partir da semana que vem entre os estados. Uma primeira questão que eu coloco é o seguinte: tem sido dito, e aí eu chamo aqui o exemplo do deputado Dagoberto, do Mato Grosso do Sul, que esteve aqui, eu acho que tem uma observação muito boa que ele fez a respeito disso, a questão do fim da guerra fiscal em si já vai aumentar as receitas dos estados, que é o que o governo federal fala. Não me parece que isso seja uma verdade absoluta. Nós temos que parar para pensar. Existem situações, e o próprio exemplo que o deputado Dagoberto colocou aqui é um exemplo, que o que acontece? Ora, hoje o estado do Mato Grosso do Sul está abrindo mão de receita para uma empresa se deslocar de São Paulo e produzir lá no Mato Grosso do Sul. O que acontece se o Mato Grosso do Sul acabar com a guerra fiscal e não der mais o incentivo? Será que essa empresa não vai voltar lá para São Paulo e aí ela vai perder toda a arrecadação? Que aumento de arrecadação o Mato Grosso vai ter se todas as empresas do Mato Grosso do Sul fizerem isso? As empresas incentivadas. Então, é uma discussão que nós temos que fazer, que eu não tenho, eu confesso a vocês, eu não tenho uma posição formada, mas nós precisamos pensar, nós precisamos refletir em cima disso, que essa questão do fim da guerra fiscal automaticamente aumenta a receita é irrelativa. Por quê? Porque me parece que com o fim da guerra fiscal há uma tendência de uma prevalência dos fatores locacionais. O que são os fatores locacionais? As empresas tenderão a ou estar próximas do mercado de consumo, isso não é aqui no Brasil, isso é em qualquer parte do mundo, a empresa ou ela vai se localizar perto do mercado de consumo, ou ela vai estar próxima dos fatores de produção. Os fatores de produção, ou os mais baratos, ou de melhor qualidade. Então, vamos dizer, plantas exportadoras, eventualmente, vão ter que estar perto dos portos. Então, quer dizer, outros fatores de infraestrutura influirão. Então, não é assim uma fórmula matemática. Menos guerra fiscal igual a mais receita. É uma questão que tem que ser avaliada com muito critério e com muita responsabilidade. Bueno. O Bueno é de gaúcho, né? Ainda a questão para avaliação. Eu concordo plenamente com o secretário Bernardo Api, quando ele diz que nós teríamos uma situação ideal de direcionar toda a tributação do ICMS para o destino e que se entende que uma alíquota residual de 2%, ela guarda alguma margem de manobra, de margem de possibilidade de ressarcir os estados de origem pelos custos de arrecadação e de fiscalização, ok? Eu só não sei
se a medida, se o tamanho é de 2%. Isso é uma questão que tem que se avaliar. Porque eu não sei se o nosso, aqui, novamente vou chamar lá para o nosso exemplo do Estado, eu não sei se a gente, tendo um corpo limitado de administradores tributários, de agentes fiscais lá do Estado, com todos os produtos entrando para o destino, onde eu tenho a arrecadação do global, dos outros, vamos dizer, numa alíquota de 18%, eu tenho 16% para o Estado, se eu vou ficar fiscalizando os 2% da saída, porque o dinheiro vai para Santa Catarina, ou para o Paraná, ou para São Paulo. Então eu não sei se o tamanho da parcela da origem é efetivamente 2%, se é um pouco mais. Com certeza não deve ser mais de 4%. Agora, o que é certo é que nós já vamos ter uma grande vantagem com a unicidade da alíquota interestadual. Isto sim é um grande avanço e com certeza a alíquota da origem não pode passar de 4%. Eu só não sei se o tamanho é exatamente 2%, se é 3%, se é 2,5%. É uma questão de discussão que ainda tem que ser feita. A falta de um limite para as quantidades de alíquotas, nós temos defendido que dá para se trabalhar no ICMS com apenas 4 alíquotas. Não há necessidade, e se esse limitador não estiver na Constituição, é muito provável que as pressões que vão haver dentro do Congresso Nacional acabem conferindo uma complexidade com uma quantidade de alíquotas que, vamos dizer assim, é incoerente com a ideia de simplificação que nós pretendemos impor no nosso novo modelo. Para concluir, o que eu digo? Se por um lado eu posso dizer aqui que apesar de todas aquelas, de ter citado todos aqueles avanços, eu não posso ser classificado como uma pessoa que defende esta reforma tributária nos moldes como está. Eu acho que seria injusto, porque eu acho que ainda, não só eu aqui tentando representar a visão daquele corpo de técnicos dos estados, aquelas 23 unidades da federação que passaram muitos meses discutindo o ano passado a questão da reforma tributária e a questão do ICMS mais especificamente. Por outro, não se pode dizer, não se pode deixar de reconhecer que nós temos uma excelente base para trabalhar. Eu concordo plenamente que talvez este seja o texto que mais chegou perto de conciliar interesses dos diferentes atores envolvidos na reforma, que são os consumidores, os contribuintes, né, aquele que consome, a União, os estados, os municípios, os investidores, quer dizer, esses diferentes atores, players, né, na questão da reforma tributária, essa me parece que é a proposta que mais se aproximou disso. O que nós não podemos, o que não faz, vamos dizer assim, que não deve ser suficiente para que nós fechemos os olhos e deixemos de aperfeiçoá-la naqueles pontos em que ela precisa ser aperfeiçoada. Acho que um evento dessa natureza aqui é um excelente espaço, um excelente fórum, porque são pessoas que lidam na matéria, que estão procurando até se integrar mais nessa modificação que teve, né, da Previdência, se integrando junto com os demais tributos numa receita federal única, né? Então, esses fóruns têm que apresentar contribuições, as pessoas, os técnicos, os estudiosos da matéria têm que apresentar sugestões, porque aí sim, com uma boa base que nós temos aqui, com algumas modificações que me parece que se fazem necessárias, acho que nós teremos com certeza, não a reforma tributária dos sonhos de cada um, porque tanto quanto a escalação da seleção brasileira, cada um deve ter a sua reforma. Nós devemos ter, talvez não 170 milhões de reformas, mas aí talvez uns 10 ou 20 milhões de pessoas que possam militar na matéria ou ter algum interesse. Mas teremos com certeza um avanço significativo no sistema tributário brasileiro, vamos dizer, no caminho do desenvolvimento, preservando questões federativas, preservando questões que são caras para a população brasileira, mas agindo no sentido de oferecer mecanismos para que as empresas, porque o Estado também, por seu sistema tributário, ele também não pode ser fator de que atrapalhe o desenvolvimento das empresas. O sistema tributário deve necessariamente, na medida do possível, induzir desenvolvimento, crescimento, aquilo que todos nós